Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Uma ação de reconstituição do assassinato de Agatha Félix foi realizada no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A Delegacia de Homicídios tenta descobrir se houve confrontos entre traficantes e policiais e quem disparou o tiro que matou a menina de 8 anos. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro fez uma reconstituição do assassinato de Agatha Félix, de 8 anos, no complexo de favelas do Alemão. A menina morreu supostamente durante um confronto entre traficantes de drogas e a polícia em 20 de setembro. A ideia da reconstituição é exatamente saber se houve confronto ou não. Então, com a ausência da versão dos policiais militares, nós faremos a reprodução de acordo com o que as testemunhas nos informaram em sede policial. Segundo o delegado, a reconstituição também busca descobrir quem disparou o tiro que matou Agatha. Ela foi alvejada nas costas quando estava com a mãe em uma Kombi na comunidade da Fazendinha, contrariando a versão da Polícia Militar, que sustenta que seus agentes foram vítimas de ataques simultâneos por parte de criminosos. Os familiares afirmam que o tiro que acertou Agatha foi disparado por policiais. E o Senado aprovou ontem, em primeiro turno, o texto base da proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência. O passo é considerado fundamental para recuperar a confiança na economia brasileira. Após quase 4 horas de sessão, o plenário do Senado aprovou em primeiro turno o texto base da proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, que reforma a Previdência. O resultado foi de 56 votos a favor, 19 contra e nenhuma abstenção. Eram necessários 49 votos, equivalentes a 3/5 dos senadores mais um, para aprovar o texto. A sessão foi suspensa quando ainda faltavam 6 destaques, que serão votados pelo plenário nesta quarta-feira. O governo pretendia gerar uma economia de mais de R$1 trilhão, mas com as alterações do texto na Câmara, o valor caiu para 930 bilhões de reais. A PEC precisa ser aprovada em segundo turno para ser promulgada e as novas regras de aposentadoria, pensões e auxílios passarem a valer. Entre outros pontos, a reforma cria uma idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que lamenta a necessidade de aprovar uma reforma da Previdência, mas que sem as mudanças nas regras das aposentadorias e pensões enviadas ao Congresso, o país quebraria em um período de 2 anos. Para encerrar essa edição, um projeto de lei federal quer limitar a taxa de remuneração de aplicativos de transporte a 10%. Por enquanto, a regulação desse serviço é municipal. Vamos conferir na reportagem. Um olho no caminho e o outro no aplicativo. Cada quilômetro rodado é dinheiro em caixa para o Henrique. Ele trabalha há 3 anos como motorista, mas reclama que nunca sabe ao certo quanto vai receber ao final de cada viagem. O pessoal, ele costuma ver somente o ganho que aparece lá na telinha, o ganho líquido lá. E não é assim. Você tem o desgaste do veículo, você tem o combustível, você tem a alimentação. E se você bate o carro, por exemplo, os aplicativos eles não te dão nenhum suporte. A reclamação do Henrique é a mesma de muitos outros motoristas que trabalham com aplicativo. O assunto já está em discussão, inclusive, no Congresso Nacional. Um projeto que tramita na Câmara dos Deputados pretende limitar em 10% a taxa que as empresas de aplicativo cobram dos motoristas. Atualmente, a cobrança varia de 14% a 25%. No início, nós sabíamos quanto nós iríamos ganhar, que era 25%. Tirava 25% para a Uber, 75% para nós. Correto? Hoje nós não sabemos isso. A gente roda, não sabe nem se esses cálculos aqui estão corretos. Porque não existe uma regra clara, específica para a gente. Se você pegar, por exemplo, quilômetro rodado e tempo, não bate.
As empresas alegam que as taxas cobrem custos, como manutenção de equipe de atendimento, central de apoio 24 horas e seguro para o motorista e o passageiro. Essa taxa de serviço ela é estabelecida numa relação contratual. Isso foi inclusive colocado aqui por alguns dos convidados anteriores. De fato, a gente estabelece essas regras no nosso contrato e é um contrato em que os motoristas aceitam os termos no momento em que eles estão aderindo à plataforma, e toda vez que vai haver uma revisão, a gente faz há uma necessidade dos motoristas readerirem a esse processo, e assim funciona para todos os demais aplicativos e plataformas de serviço. A estimativa é que 1 milhão de pessoas trabalhem como motoristas de aplicativo hoje no país. O serviço virou meio de sustento para muitos trabalhadores que sofrem com o desemprego. Mas os especialistas afirmam que o modelo de parceria faz com que os motoristas percam a proteção das leis trabalhistas. São trabalhadores que, a rigor, não têm praticamente proteção nenhuma das empresas, ou que têm muita dificuldade de acessar, enfim, o modelo protetivo brasileiro hoje, que é um modelo protetivo mais ligado ao mercado formal, né? E uma pesquisa inédita realizada pela USP, na região de Campinas, revelou que, em média, um motorista de aplicativo recebe R$ 2.500 por mês. Mas, para isso, ele precisa trabalhar bastante. São 14 horas por dia e 6 dias por semana. E mais da metade deles só tem esse trabalho como fonte de renda. 53% dos motoristas ouvidos disseram que não exercem nenhuma outra atividade. 32% têm um aplicativo como segundo emprego e 15% dirigem nos fins de semana, como um bico. Eu costumo dizer que esse processo de plataformização do trabalho, ele está instrumentalizando, né? Ou seja, ele está organizando um tipo de atividade, que é um tipo de atividade muito conhecido no mercado de trabalho brasileiro, que é a famosa viração. É o cara se virar de qualquer jeito, na informalidade. Não é? Só que agora existe uma instrumentalização por grandes empresas, né, de tecnologia, que são empresas globais, né, empresas poderosíssimas. O Henrique já teve muitos problemas e prejuízos. Ele então decidiu gravar as viagens e criou um canal e uma rede social onde posta os vídeos. Meu Deus! Olha isso, mano. Criança, mano. Olha isso aí, mano. Criança no bagulho. Ei, só entra no ônibus, mano. Em todos os casos, ele teve que arcar com o prejuízo. E segundo o Henrique, muitos motoristas que se aventuram nesse trabalho não têm ideia dos problemas que terão pela frente. Alguns passageiros entram no carro depois de sair de alguma balada, alcoolizados, e muita coisa, eles acham que aqui dentro do carro eles podem fazer qualquer coisa. E não é assim, entendeu? A gente está aqui para prestar o serviço para eles. Nós dependemos dos passageiros, os passageiros dependem da gente. Eu fico por aqui, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.